Você está ali, no silêncio do quarto, as contas do terço nas mãos cansadas, determinado a completar aquela meia dúzia de mistérios que prometeu a Virgem Maria durante esta quaresma tão especial. Os dedos começam o primeiro Ave Maria com devoção genuína, seu coração fervoroso, suas lábios pronunciam cada palavra com intenção verdadeira. Mas então, num instante que você quase não percebe, o cansaço vence. Os olhos pesam, a cabeça cai lentamente e você adormece. O terço escorrega dos dedos adormecidos e cai na cama, e uma onda de culpa, daquelas que machucam de verdade, invade sua alma. Você acorda segundos ou minutos depois, assustado, sentindo-se que falhou, que desapontou a Mãe do Céu, que não foi digno naquele momento de estar na presença de Deus. A vergonha arde no seu peito. Você pensa: como posso chamar a mim mesmo de cristão se não consigo nem manter os olhos abertos enquanto rezo? Que tipo de sacrifício é esse durante a quaresma, quando supostamente deveria estar mais próximo de Jesus, mais focado, mais dedicado? Se inscreva no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos que transformarão sua compreensão sobre a oração e a relação com Deus. Mas deixa eu te contar algo que vai mudar completamente a forma como você vê esse momento de aparente fracasso. Santa Teresa de Ávila, aquela monja espanhola do século XVI que conhecia tão profundamente os mistérios da oração contemplativa e a vontade de Deus, ela também lutou contra o adormecer durante os momentos de devoção. E mais do que isso, ela escreveu sobre isso, refletiu sobre isso e chegou a uma conclusão que é absolutamente libertadora para qualquer um que sente aquela culpa que você sente. Teresa compreendeu algo que a maioria dos cristãos modernos esqueceu. Adorar a Deus não é uma performance que você precisa sustentar com os olhos abertos e a mente alerta. Não é uma prova de caráter ou de fé genuína. Adormecer na oração não é fracasso. É algo muito mais profundo, muito mais belo do que isso. Quando você cai no sono enquanto reza, especialmente quando reza o terço com devoção sincera, você não está falhando. Você está entrando em um tipo diferente de oração, uma oração que vai muito além do esforço consciente. Pense no terço não como um exercício que precisa ser completado com perfeição, mas como um cordão umbilical espiritual que o conecta à Virgem Maria e, através dela, ao próprio Deus. Cada Ave Maria que você reza, cada conta que passa pelos dedos, é um vínculo que se forma entre sua alma e o coração da Mãe do Céu. E aqui está a parte que muda tudo. Esse vínculo não para quando você adormece. O cordão permanece lá. O terço na sua mão ou ao seu lado continua a trabalhar em dimensões que sua mente consciente não consegue compreender. Quando você sente o peso daquele cansaço irresistível que desce sobre você durante a quaresma, quando seu corpo suplica por repouso, isso é simplesmente o chamado de sua natureza humana para descansar. E sabe de uma coisa? Deus conhece perfeitamente essa natureza. Ele sabe de que barro você foi formado. Ele não espera que você seja um anjo incorpóreo. Ele espera que você seja humano. Completamente, autenticamente humano. Com fraquezas, com limitações, com cansaço. O que Deus registra, aquilo que realmente importa no reino dos céus, é a sua vontade. É seu desejo de estar com Ele. É aquele impulso primeiro que você teve quando pegou no terço determinado a rezar, mesmo sabendo que estava cansado. Essa intenção, essa oferenda de seu tempo e de seu esforço, isso é o que sobe aos céus como incenso puro diante do trono de Deus. A Igreja sempre ensinou que o importante na oração é a atitude do coração, não a perfeição da execução. Se você começou aquele terço com sinceridade, se você se dirigiu a Deus com devoção genuína, então você rezou. Completamente. Totalmente. Não importa se seu corpo pediu descanso no meio do caminho. Deus não está contando quantas Ave-Marias você conseguiu pronunciar com a voz antes de cair no sono. Ele está olhando para aquele coração que quis estar próximo dele, que quis honrar a sua Mãe Celestial, que quis oferecer algo de si mesmo durante este tempo sagrado de Quaresma. Agora,
Tem algo especificamente poderoso que acontece quando você dorme segurando o terço na mão, ou com ele pertinho de você, debaixo do travesseiro ou sobre o peito. Nos ensinamentos mais profundos da contemplação cristã, compreendemos que adormecer em oração pode ser, na verdade, uma forma de entrar na chamada oração de quietude passiva. Essa é uma expressão que vem da tradição carmelita, a mesma tradição em que Santa Teresa era uma mestra. A oração de quietude passiva acontece quando a alma se aquieta tão profundamente na presença de Deus que a atividade consciente cessa, mas a comunhão espiritual não apenas continua como se aprofunda. É como se você saísse do palco principal da sua consciência e deixasse que Deus trabalhasse em camadas mais profundas do seu ser. Seu espírito continua conversando com Deus, mesmo enquanto seu corpo descansa. E o terço nas suas mãos é como uma âncora mística que mantém essa conversa enraizada, que mantém sua alma presa à vontade de Deus mesmo enquanto você dorme. O Catecismo da Igreja nos ensina em um parágrafo específico que a contemplação é um olhar de fé fixo em Jesus. Um olhar. Não é uma avalanche de palavras. Não é um esforço febril para dizer tudo aquilo que você planejou rezar. É um olhar. E quando você pega no terço com intenção sincera, mesmo que adormeça 5 segundos depois, aquele foi seu último olhar consciente fixo no mistério da redenção. Foi seu último ato de vontade, um ato de devoção. A Virgem Maria não está ali contando quantas Ave-Marias você disse. Ela está vendo aquele filho dela, cansado, fraco, tentando estar presente apesar de tudo, e ela está abraçando essa tentativa com o amor materno mais perfeito que existe. Ela está rezando por você enquanto você dorme. Seu coração de mãe continua intercedendo junto a Deus por aquele filho que ela ama, e essa oração dela é perfeita porque ela é perfeita. E sabe o que mais me comove nessa verdade? É que até mesmo quando você pensa que está falhando, você está na verdade sendo carregado por uma oração muito maior do que qualquer coisa que poderia vir de seus lábios. Há um princípio profundo nas Escrituras que fala exatamente disso. No Cântico dos Cânticos, aquele livro poético que é um diálogo entre a alma e o amado, há uma passagem que diz: "Eu durmo, mas o meu coração vigia." Pense sobre essas palavras. Elas não são escritas para ser um mero poema romântico. Elas descrevem uma verdade mística sobre o coração que ama genuinamente. O coração de quem verdadeiramente ama continua acordado mesmo quando a mente repousa, continua vigilante, continua rezando, continua oferecendo amor. Quando você dorme segurando o terço, seu coração está vigiando. Sua alma está rezando. Você não desligou da presença de Deus. Você apenas entrou nela de um jeito diferente, mais passivo talvez, mas não menos real. Jesus nos chamou e disse: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Ele não disse: "Vinde a mim todos que conseguem manter os olhos abertos enquanto rezam." Ele não disse: "Vinde a mim todos que conseguem completar todos os mistérios sem distrações." Ele não impôs exigências de performance espiritual. Pelo contrário, ele ofereceu descanso, ele ofereceu alívio. Ele entende profundamente aquele cansaço que você sente. O cansaço do trabalho do dia, o cansaço emocional de carregar as preocupações da vida, o cansaço espiritual de lutar contra as tentações, contra a dureza do mundo, contra o peso de saber que você não é perfeito. Jesus não é um fiscal insone que fica registrando cada momento em que seu corpo sucumbe à fadiga. Ele é um pai compassivo que entende suas limitações e as ama de qualquer forma. Ele sabe que você tentou. E essa tentativa, esse esforço, essa devoção inicial que motivou você a pegar no terço apesar da fadiga, é exatamente isso que ele está olhando. Agora preciso distinguir algo muito importante, porque essa é uma verdade que vai liberar você da culpa completamente. Existe uma diferença absolutamente crucial entre duas coisas que parecem iguais, mas que são completamente diferentes uma da outra. A primeira é o que a tradição cristã chama de assédia. A assédia é aquela preguiça espiritual profunda, aquela frieza do coração, aquele estado em que você realmente não quer rezar, em que você sente repugnância pela oração,
em que você escolhe conscientemente fazer outra coisa em vez de dedicar tempo a Deus. Assédia é quando você pega o celular em vez de pegar o terço. É quando você inventa desculpas para não rezar. É aquele vazio espiritual onde você simplesmente não se importa mais. Isso sim é algo com o qual você precisaria se deparar e buscar conversão. Mas o que você está vivendo não é isso. O que você está vivendo é simplesmente fadiga física. É o corpo pedindo descanso. É a fraqueza legítima de uma criatura humana que tem limites. Você está literalmente lutando contra o sono para começar o terço. Isso não é assédia. Isso é a manifestação mais pura de devoção dentro das limitações humanas. Se esse ensinamento trouxe paz ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, venho a Ti do jeito que sou. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora para continuar recebendo essa orientação espiritual. Há uma história nas Escrituras que sempre me toca profundamente quando penso nisso. E é a história de Jesus no Getsêmani. Você lembra daquele momento, certo? Jesus está na noite mais escura de sua vida terrena. Ele sabe o que está prestes a acontecer. Ele está em agonia. Seu suor cai como gotas de sangue. E ele pede aos seus apóstolos mais próximos, Pedro, Tiago e João, que fiquem acordados com ele enquanto ele reza. Ele pede uma coisa aparentemente simples, que eles permaneçam despertos enquanto ele passa pelo vale da sombra. Mas o que acontece? Os apóstolos dormem. Dormem de tristeza, dormem de cansaço emocional, dormem simplesmente porque o corpo humano tem limites. E quando Jesus os encontra dormindo, ele diz: Não conseguiam vigiar comigo nem uma hora? Há uma repreensão ali, é verdade. Mas é uma repreensão feita com suavidade, com tristeza quase, como um pai que está decepcionado, mas ainda ama. E sabe o que é absolutamente tocante? Depois que ele repreende os discípulos por dormirem, depois que ele vê o fracasso deles em permanecer acordados com ele voluntariamente vai até a cruz. Ele morre por aqueles apóstolos que não conseguiram ficar acordados enquanto ele orava. Ele paga o preço completo por aquele fracasso deles. Se Jesus não desconta o fracasso de permanecer acordado na oração, se ele perdoa aquilo com o próprio sacrifício, como você espera que Deus esteja bravo com você por adormecer enquanto reza o terço? A Quaresma é um tempo sagrado, um tempo em que a Igreja nos convida a entrar mais profundamente na compreensão do sofrimento de Cristo, em que nos propomos a fazer sacrifícios, a renunciar, a crescer espiritualmente. É um tempo de encontro mais íntimo com Deus. Mas há um perigo muito real nessa beleza toda, e é o perigo de começar a exigir de si mesmo uma perfeição que você nunca vai alcançar. É o perigo do orgulho espiritual disfarçado de devoção, quando você pensa que falhou porque adormecer na oração, quando sente culpa porque seu corpo tinha limites, você está na verdade se recusando humildemente à aceitação da própria condição humana. Você está dizendo, ainda que inconscientemente, que esperava ser mais do que é. A Quaresma nos chama a um jejum profundo, e um dos jejuns mais importantes durante esse tempo é o jejum do orgulho espiritual. É largar a exigência de perfeição na oração. É dizer: Senhor, eu sou fraco. Eu sou limitado. Não vou conseguir rezar da forma que idealizei. Não vou conseguir ser o cristão perfeito que imaginava. E mesmo assim, aqui estou eu, trazendo o que tenho, que é apenas meu coração incompleto, meu corpo cansado, minha vontade imperfeita. Recebi-me como sou. O apóstolo Tiago deixou escrito para todos nós uma verdade que é como um bálsamo para exatamente o sentimento que você está tendo. Ele disse: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Graça. Aquela palavra que significa algo dado de forma completamente imerecida. Dado por pura bondade. Dado porque você não merece, mas porque o doador é bom. Quando você se humilha diante de Deus e admite que não consegue ser o cristão perfeito, quando você para de exigir de si mesmo essa performance espiritual impecável, você está abrindo o coração para receber graça em abundância. E é exatamente essa graça,
que vai fazer seu fraco esforço de rezar o terço ser transformado em algo precioso. Não porque você o tornou perfeito, mas porque Deus o abraçou com misericórdia. A Quaresma não é sobre você provar seu valor espiritual. É sobre você se desnudar diante de Deus, sem pretensas, sem performances, e permitir que Ele te ame exatamente como você é. Há ensinamentos muito específicos na tradição da Igreja sobre o combate espiritual, sobre as dificuldades que encontramos na oração, sobre as distrações e o cansaço. O catecismo nos ensina que a oração é um combate, que ela enfrenta obstáculos que vêm tanto de fora como de dentro de nós, que encontramos dificuldades de concentração, de vontade, e até aquele estado que os antigos chamavam de desolação, quando Deus parece longe e a oração fica árida. Mas sabe o que é bonito nisso tudo? É que a Igreja não nos diz que essas dificuldades significam que você está fazendo algo errado. Ela diz que essas são batalhas legítimas, que fazer oração quando você enfrenta essas dificuldades é na verdade um ato de coragem. Você está lutando. Você está levantando o terço mesmo quando o corpo pede para não fazer isso. Você está ofertando tempo a Deus mesmo quando não está sentindo aquele arrebatamento espiritual bonito. Isso é oração real. Isso é sacrifício genuíno. Isso é exatamente aquilo que agrada ao coração de Deus, mais do que qualquer coisa feita com facilidade e sem custo. E sabe por que adormecer na oração durante a Quaresma? Durante um tempo em que você está tentando genuinamente se aproximar de Deus? Não é um fracasso? É porque a vitória mais importante já foi conquistada. Você venceu a inércia. Você venceu aquela voz que diz para ficar deitado. Você venceu a tentação de fazer qualquer coisa menos rezar. Você pegou no terço. Você começou. Você dirigiu seu coração para Deus com sinceridade. Tudo o que veio depois, todo aquele cansaço, todo aquele peso nas pálpebras, isso é secundário. A vitória já está selada. Quando você começou a rezar, quando você se posicionou diante de Deus, com intenção genuína, você já havia vencido a batalha mais importante. O inimigo quer que você sinta culpa por aquilo que seu corpo faz por necessidade biológica. O inimigo quer que você esteja desanimado, que você pense em desistir, que você pare de tentar. Mas se você conseguir enxergar que aquele adormecer não foi fracasso, que foi simplesmente o natural de uma criatura humana encontrando seus limites, então o inimigo perde o poder dele sobre você. O terço que cai de suas mãos adormecidas não é inútil. O terço que você deixa debaixo do travesseiro não é uma oração abandonada, porque o terço é mais do que um objeto físico. Ele é uma extensão de sua intenção de rezar. Ele é uma âncora mística no mundo espiritual. Quando você dorme com o terço nas mãos ou ao seu lado, você está dormindo enraizado em oração. Está dormindo conectado à Virgem Maria. Está dormindo na esfera de proteção de Deus. Há uma verdade mística que a maioria das pessoas nunca considerou. Quando você repousa segurando um instrumento de oração, quando seu corpo descansa envolvido naquele símbolo de devoção, algo continua a acontecer em níveis que sua consciência não consegue acessar. Sua alma não desligou. Seus anjos não saíram de plantão. A Mãe do Céu não se afastou de você. Tudo continua, apenas em um idioma diferente, em uma frequência que transcende as palavras e a vigília consciente. Há momentos na vida espiritual em que você está tão cansado, tão carregado, tão desgastado, que tudo que você consegue fazer é cair diante de Deus e permanecer ali. Às vezes permanece ali acordado, às vezes permanece ali dormindo. Mas em ambos os casos, você está ali. E estar ali é tudo o que importa. Durante a Quaresma, quando você se propõe a fazer sacrifícios, a rezar mais, a estar mais próximo de Deus, você está entrando em uma luta espiritual real. Seu corpo quer descanso, sua mente quer distração, suas emoções querem consolação. E mesmo assim, você toma o terço com as mãos cansadas e começa a rezar. Essa é a verdadeira mortificação. Não é uma mortificação dramática que todos possam ver e aplaudir.
É a mortificação do dia a dia, a mortificação do corpo que cansa, do espírito que luta. É lindo, é real e é profundamente agradável a Deus. Pense comigo por um momento. Quantas vezes na sua vida alguém amado adormeceu enquanto estava perto de você, enquanto estava tentando estar com você? Seu filho adormeceu nos seus braços. Seu cônjuge adormeceu na sua companhia. Seu avô adormeceu enquanto conversava com você. E sabe o que você sentiu naquele momento? Não foi rejeição, não foi frustração. Talvez tenha sido até mesmo uma ternura maior, porque aquela pessoa amada abaixou a guarda, confiou em você o suficiente para adormecer perto de você. E quando isso acontecia, você não se sentia desapontado. Você se sentia honrado. Você se sentia como alguém em quem a pessoa confiava profundamente. Pois saiba que é exatamente assim que Deus se sente quando você adormece rezando. Você está confiando nele, seu corpo cansado. Você está abaixando a guarda do esforço consciente e depositando em suas mãos aquele repouso. Você está dizendo, sem palavras, mas com toda a verdade do seu corpo: Pai, estou cansado. Confio em você. Vou descansar aqui perto de você. Durante a Quaresma, a Igreja nos convida a uma experiência mais profunda do que significa levar a cruz. Levar a cruz não é encenar uma perfeição espiritual impecável. Levar a cruz é carregar a realidade do que você é. Um ser humano fraco, limitado, pecador às vezes, cansado muitas vezes, mas que ama a Deus e quer estar perto dele apesar de tudo. Levar a cruz é pegar no terço mesmo quando seus olhos estão pesados. É rezar mesmo quando sente que está falhando. É perseverar mesmo quando gostaria de desistir. E quando aquele cansaço irresistível vem e você adormece, aquilo também é parte de carregar a cruz. É aceitar que você não é perfeito. É admitir que precisa de graça. É permitir que Deus o ame não por causa daquilo que você consegue fazer perfeitamente, mas apesar daquilo que você não consegue fazer. A compreensão que Santa Teresa tinha era tão profunda exatamente porque ela havia vivido isso intensamente. Ela havia rezado quando estava cansada. Ela havia entrado em oração de contemplação tão profunda que a linha entre estar acordado e adormecer ficava confusa. Ela sabia que a alma é mais inteligente do que a mente consciente acredita. A alma sabe rezar de formas que as palavras não conseguem expressar. A alma consegue amar mesmo quando o corpo pedindo descanso. E quando você está em comunhão com Deus através do terço, sua alma nunca para de rezar, nunca para de amar, nunca para de tentar se aproximar daquele que você ama. O corpo pode descansar, a mente pode desligar, mas a alma continua seu cântico silencioso. E é esse cântico, aquela oração da alma, que sobe como incenso perfeito diante do trono de Deus. Você sabe o que mais importa nessa jornada de fé que você está vivendo? Não é manter os olhos abertos enquanto reza. Não é rezar o número exato de Ave-Marias que planejou. Não é ser o cristão perfeito que imaginava ser. O que mais importa é que você continua tentando, que você continua pegando no terço, que você continua oferecendo à Virgem Maria e a Deus aquilo que você tem, que é seu coração imperfeito, sua vontade imperfeita, seu esforço imperfeito. Porque tudo que Deus precisa é de sua sinceridade. Tudo que Ele quer é sua intenção genuína. Tudo que Ele espera é que você continue voltando, continuando tentando, continuando oferecendo, mesmo quando não conseguir ser perfeito. Especialmente quando não conseguir ser perfeito. A Quaresma é um tempo em que a Mãe do Céu está especialmente próxima de seus filhos, que estão tentando se aproximar de Deus. Ela está rezando por você com aquele coração perfeito dela. Ela não está esperando que você seja perfeito. Ela está amando você como você é. E quando você adormece segurando o terço, ela está ali, cobrindo aquele sono com sua proteção maternal, intercedendo por você junto ao trono de Deus, dizendo ao Pai Eterno: olha para o coração dele. Olha como ele está tentando. Olha como ele quer estar comigo. E Deus olha. E Deus sorri.
E Deus derrama graça em abundância sobre aquele filho fraco que teve a coragem de tentar apesar de saber que iria falhar. Não falhar em completar o terço, não falhar em ser perfeito, mas falhar em sustentar aquele esforço consciente, porque é humano falhar nessas coisas. E Deus não se agrada do seu fracasso, Deus se agrada da sua tentativa, Deus se agrada da sua humildade, Deus se agrada do seu coração que continua pedindo para estar perto dele, mesmo quando o corpo não consegue acompanhar. Fim da narrativa.